que tu acha dessas pessoas que lidam com o espírito? Ai, são coisas do demônio. Deus não faz isso, não. Oi, pessoal. Eu vim aqui contar um relato sobrenatural, o primeiro e o único relato que aconteceu comigo, mas ele com certeza foi muito forte e muito emocionante, vai marcar minha vida, marcou e vai marcar minha vida pelo resto da eternidade, pelo resto dos meus dias, assim. Para quem não sabe, eu perdi os meus pais quando eu tinha 4 anos de idade em um acidente de automóvel, em que estavam meu pai, a minha mãe, eu, com 4 anos, e a única sobrevivente do acidente fui eu. Eles morreram na hora. O carro ficou estragado, tal. Isso aí eu tinha 4 anos, foi em 1993, se eu não me engano. O acidente, em 2 de fevereiro de 1993. Tá, fui criada pelos meus avós paternos, que é a minha avó que aparece nos vídeos aí, a Francisca, que eu amo ela demais, e o meu avô, que já faleceu, que eu amava demais também, eles me mimaram muito. Foi uma infância muito incrível que eu acabei nem sentindo a falta, assim, que muitas crianças que perdem os pais acabam, tipo, tendo problemas com isso e se sentindo as vítimas do mundo. Tá. E desde adolescente, desde bem pequenininha, eu tenho fascinação pelo espiritismo. Eu não frequento nem o kardecista, nem nenhum tipo de religião, assim, a não ser por curiosidade, mas com assiduidade, assim, com compromisso, eu não frequento e não tenho 0,0 de mediunidade. Eu sempre pedia, né? Eu quero ver um espírito, eu quero ver um espírito, por favor. Nunca via. Tá. Então, o que aconteceu? No ano de 2014, 20... Quantos anos depois? Mais ou menos uns 20 anos após a morte dos meus pais. Ou até mais. 21 anos. Eu não sei quantos anos, mas... No ano de 2014, estávamos eu, a minha avó, a minha prima e a Francine. Domingo normal, a avó tava cortando batata, né, pra fazer uma salada. E aí, estávamos as 3 sentadas na sala, a Francine tava no quartinho lá, mexendo no celular ou no computador, não me lembro, não sei o que ela tava fazendo. E aí eu estava sentada num sofá, minha prima sentada de frente pra mim e a minha avó sentada nos puffs com um prato de batata, um prato assim cheio de batata descascando pra fazer a salada. Aí a minha prima fala, essa noite eu sonhei com tragédia. E do nada minha avó pega e faz assim, ó. Bota a mão aqui e começa a chorar, mas é um choro. Era um choro, porque eu nunca vi minha avó chorar. E do nada acontece isso. O que tá acontecendo com essa mulher, meu Deus? E eu fiquei pasma, né? Aí eu peguei 1 minuto de choro, aquele choro, e era um choro assim, eu e a minha prima, a gente pensou que ela tava tendo um ataque dos nervos, alguma coisa, a gente cogitou até em chamar uma ambulância, né? Aí ela chorava com as mãos assim, sujou toda a cabeça de batata, que a minha avó é toda higiênica e coisa e tal. Tá. Aí eu decidi levantar. Não, eu vou levantar e vou tocar nela. Quando eu toquei na minha avó, isso ela chorando. Ela abaixou e fez assim, ó. E começou a falar, minha filha, e eu, na hora, mãe, é tu? E ela, aí ela começou a responder, né, minha filha. Não, primeiro, antes disso, ela pediu um copo d'água. A minha avó, cara, a minha avó não toma água, ela toma só chimarrão, tipo, aí a Francine trouxe o copo d'água cheio, ela tomou guti-guti. A minha avó tomou guti-guti um copo d'água. Tipo, eu fiquei assim, mas eu tava muito emocionada. Aí ela começou a conversar comigo através da minha avó, só que era a voz da minha avó, só que ela tava com os olhos fechados. E a minha avó é aquele tipo de pessoa que não acredita em espírito. Pra ela, isso não existe, e ela é católica.
Então piorou a situação. Vó, e qual a tua religião? Aí a religião é católica. Aí a minha mãe falou, sou eu, minha filha, a mãe tá sempre te cuidando, tá sempre do lado da tua avó. Ela disse aí como eu, desde nova, eu leio sobre a doutrina espírita, né? Não frequento, mas eu leio por curiosidade, porque eu tenho uma afinidade com a doutrina. Eu falei pra ela, mãe, mas a senhora sabe que a senhora não pode ficar aqui, né? E ela não, aí ela me respondeu, a mãe sabe. Só que a mãe demorou muito pra aceitar. Tu imagina, ela deve ter demorado 20 e tantos anos pra ela ter tido a permissão de vir encostar na minha avó e conversar comigo através da minha avó. Aí eu chorei, ela tava chorando, assim, a minha avó tava chorando, mas era a minha mãe que tava chorando no caso, né? Eu chorei, a gente conversou, ela falou, meu netinho, o João Pedro, quando o João Pedro passou pelo corredor, assim. Ela falou que meu pai tá sempre me protegendo. E realmente quem conhece minha vida sabe que eu tenho uma vida bem protegida, assim, tipo, é pra acontecer as coisas ruins comigo e acaba não acontecendo. Não sei como, mas aí ela falou, a gente conversou, foi um momento lindo, emocionante. Eu expliquei pra ela que como em vida ela foi criada numa família católica também, que não acredita em reencarnação, em vida após a morte, que acha que tu morre vai pro paraíso, pro lado de Deus, parará. Então, provavelmente ela não deve ter tido entendimento quando ela desencarnou. E também porque ela deixou uma filha, tu imagina, uma filha assim, do nada, uma filha com 4 anos. Então, aí, quando ela me falou que ela tinha entendido e que agora ela tava bem, aí ela me pediu, minha filha, reza um Pai Nosso, que a mãe já vai. E eu, então tá, mãe. Aí eu rezei mentalmente, né, porque na verdade eu não sabia rezar o Pai Nosso. Eu fiz uma oração minha mesmo, agradecendo pelo universo ter dado essa oportunidade dela ter vindo depois de 20 e tantos anos separadas, de vir falar comigo através da minha avó. Só que assim, ó, se não fosse na minha avó, eu ia achar que era charlatanismo. Porque, tipo, era minha avó. Tá, tudo bem. Teve o episódio do copo d'água, né? Que ela pegou, tomou guti-guti, aquele copo d'água. E aquele choro que não era um choro sofrido, uma coisa assim, sabe? Parecia que ela tava até meio que convulsionando, assim, sei lá. E é isso, foi a coisa mais... Foi o melhor presente. E aqui, olha, na época eu tava lendo esse livro aqui, ó. O Amor Venceu. Até eu registrei aqui, ó. Foi no dia... Vamos ver se dá pra ver aí, ó. Sariane Pedroso, dia 6/1/2014. Olha só o que eu escrevi. Quase 26 anos. Há poucos dias atrás, minha mãe baixou e incorporou na avó. Eu amei. Foi no dia 22 de dezembro de 2013 que a minha mãe veio. Eu acho que Deus permitiu ela me dar esse presente de Natal. Então, esse foi o meu relato sobrenatural, mas é um relato sobrenatural mais emocionante que possa existir, né? E nem um pouco assustador, porque foi lindo uma mãe poder, depois de 20 e tantos anos, poder vir falar com a filha. Foi muito incrível, tanto pra mim quanto pra ela, provavelmente. E se ela consegue, assim, acompanhar meus pensamentos, ela sabe que eu sou um ser desapegado, que eu entendo a doutrina espírita, entendo porque a gente teve que passar por essa separação nessa vida e tranquilo, tem que seguir a minha vida. Ela provavelmente lá no outro plano, se ela tiver, tem que seguir a dela, que logo a gente vai se reencontrar. Eu vou encontrar meu pai de novo, que eu espero que ele baixasse também para conversar comigo um dia, mas eu acho que ele talvez não queira ou queira e não tenha permissão, não sei. Mas eu só sei que foi o maior presente que eu recebi em toda a minha vida, melhor. Fora eu ter ganhado o João Pedro como filho, né? Então é isso, pessoal, esse foi o meu relato. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e tchau! Esses
são meu pai e minha mãe, no casamento deles. Esse é o meu pai. O Biratã. Aqui é minha mãe, meu pai e eu. Nossa, né? Quando que tu vai deixar o meu pai baixar em ti? Parou, Sam, parou. Não quero ouvir esse assunto, não.